Zé, Paulo diz que se você fala aos cristãos, né, da Galácia, se vocês deixarem se circuncidar, vocês são obrigados a guardar toda a lei, né? É como se vocês estivessem anulando a obra de Cristo. Mas Paulo, em outro contexto, ele circuncida Timóteo. Paulo, ele mudou de opinião, ou o princípio era o mesmo, só que o contexto era outro, daí tinha que dar uma adaptação. Atos 16, né? Eu gosto desse texto, eu sempre conto essa como piada, né? Que ele passa por Derbe e Listra, depois de se separar de Barnabé. Aliás, Barnabé foi o conciliador que levou Paulo para Jerusalém, e quando Barnabé faz o mesmo com João Marcos, o Paulo vai e chuta o João Marcos e se separa de Barnabé, né? E depois a gente não vê mais. A gente vê depois Marcos junto com Paulo em outras cartas, né? Em Filemão, a gente vê que acho que houve em algum momento a reconciliação. Mas eu acho incrível, um jovem chamado Timóteo vai viajar com ele, e ele diz, olha, nós vamos passar por igrejas na Ásia, para onde ele queria ir, né? E vai ter judeu, seu pai é grego, é melhor você circuncidar. Eu não sei se naquela época havia essa prática de baixa a calça aí que eu quero ver, ou em algum banheiro público se percebesse. Mas talvez Paulo ali quis ser conciliador. Mas eu acho engraçado porque a circuncisão depois de adulto é uma coisa dolorosa. Naquela época, sem analgésicos, deve ter, e com uma pedra lascada, como era a cerimônia, era... Misericórdia. Uma criança com 8 anos sendo circuncidada não deve doer, porque você não lembra, né? Então não dói. Agora adulto... 8 meses, né? 8 dias, né? Agora eu fico imaginando o Paulo... reunindo a galera da viagem, estava lá o Lucas, o Silas, o Timóteo, fala, pessoal, a gente ia lá para a Ásia, o Espírito Santo falou para não ir, a gente contornou a Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu, e essa noite Deus falou comigo, eu vi um varão macedônio, né? Então a gente vai para a Grécia. Aí eu fico imaginando o Timóteo, ô Paulo, posso fazer uma pergunta? Quer dizer que a gente circuncidou por causa do judeu, e agora a gente vai para a Grécia, né? Ah, tá, só para saber. Timóteo era realmente um menino obediente e submisso. Mas eu acho que uma diferença era talvez, e veja, nós estamos falando da segunda viagem missionária, a alternativa B, será que Paulo estava aprendendo? Eu nunca descarto, porque as epístolas vieram depois. Ele viajava, visitava cidades e ia escrevendo as epístolas enquanto fugia da paulada de uma cidade para outra. É possível, sim. Ali eu creio que a intenção dele foi de contextualização para não haver preconceito. Mas que, quando ele escreve aos Efésios, no final do capítulo 6, ele diz, ninguém me moleste porque eu trago outro tipo de marca na minha vida, eu acredito que, ou foi aqui mesmo em Gálatas, se eu não me engano, eu acho que pode ter sido, sim, um amadurecimento de Paulo, mas aquele episódio eu vejo como uma tentativa de contextualização. Mas mais adiante, você vê Paulo também rompendo, dizendo o seguinte, vocês vão com os judeus, eu vou para os gentios, e chega, não vai dar para conciliar muito isso. Acho que as duas coisas têm um pouco de cada aí. Não sei como é que o Cal vê. Teve a mesma coisa lá quando ele chegou em Jerusalém, né, antes de ser preso. Rapou o cabelo, fez o voto lá de Nazireu também, para tentar acalmar os ânimos, seguindo o conselho lá dos irmãos da igreja, né? As coisas na vida real a gente não sabe como vão ser. Então você tenta tomar alguma precaução, mas só quem sabe é Deus. Então acho que sim, Paulo aprendeu muito também, né, na prática. E assim nós também. E acho lindo isso estar na Bíblia, né? Há pessoas que querem que a Bíblia seja um livro de regrinhas, como o Cal falou aqui, pode, não pode, faz, não faz, como se Jesus tivesse vindo à Terra e senta com a galera, não vai anotando aí, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Nós estamos vendo a vida na vida, no chão da vida, né? Paulo errando com Barnabé, sendo abençoado, errando com João Marcos, depois pedindo para João Marcos estar com ele. É gente como a gente, né? E às vezes parece que há uma mitificação do texto,
como se nós estivéssemos adorando a santos e imagens perfeitas, eram gente como a gente, né? Usados pelo Espírito de maneira maravilhosa.